Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos de novo. Vamos falar sobre crase. Esse aqui é o vídeo 1. São dois vídeos que a gente começa a falar sobre crase e não para, mas aqui é um resuminho só para a gente dar aquela clareada na cabeça para não esquecer na hora da prova, ok? Isto aí, dada a mensagem, vamos começar. Crase, a crase, geralmente a gente entende como é o acento numa palavra feminina. A gente vai ver que às vezes acontece, por exemplo, a Machado de Assis. Você tem um acento, mas referente a uma expressão que é a modo Machado de Assis, que é uma palavra masculina. É fusão de uma vogal semelhante. Pode acontecer com pronome, com artigo, ok? E outros detalhes também. Às vezes a crase é proibida, às vezes ela é facultativa, às vezes nem crase é e cai na prova como crase. Mesmo assim, o importante é acertar a questão, não vamos ficar brigando por causa disso. Entendeu? A crase é proibida. A crase é proibida em quais situações? Gente, essa parte da proibição da crase ajuda demais, 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 demais você responder algumas questões. Por isso, preste atenção. E também não se detenha, não fique conectado somente a esse vídeo meu. Procure mais professores, procure outros vídeos e vamos lá melhorar a questão da absorção do conteúdo. Veja, ó, a crase é proibida em palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, face a face, rosto a rosto, dia a dia. Se tem palavras repetidas, não tem crase, tá, gente? Por quê? Acerta a questão. Depois que você passar no concurso, vai embora, questiona, faça sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, enfim. Mas acerta a questão na hora da prova, tá? Gota a gota, por exemplo, face a face, ó. A crase é proibida diante de verbos. A partir é uma expressão, mas eu cheguei, eu voltei a trabalhar, voltei a trabalhar. Não dá, não tem crase, não caia nessa pegadinha, tá, gente? A crase é proibida diante de palavras masculinas. Fui a pé. O pé, palavra masculina. Fui a carro. Andei a cavalo. Né? Comprei a prazo. O prazo. A crase é proibida diante de artigo indefinido. Por quê? Vai ver que aqui na frente também, que quando a gente coloca a crase, que é às vezes o verbo pede a preposição e a gente tem ali diante de um artigo, de um substantivo que ele não necessariamente às vezes precisa que tenha um artigo, mas a gente coloca o artigo propositalmente. Por que propositalmente? Porque eu quero falar que aquela casa é a casa da Adalberto, é a casa onde a minha mãe mora, entende? Coloquei um determinante, eu coloquei uma marcação ali pessoal, e aquela marcação é o artigo que aí vai entrar em fusão com a crase. Então você não vai colocar dois A, vai colocar um só com acento. E aí, no caso do artigo indefinido, é qualquer casa, né? Eu fui a qualquer lugar. Referi-me a qualquer casa. Então, vou passar depois o exemplo, só. Referi-me a uma pessoa. Qual pessoa que é? Qualquer pessoa. Por isso que não tem crase. Fomos a um teatro, tem um monte de teatro. Então, o artigo indefinido, por que que é indefinido? Porque eu não marquei ali. Fui ao teatro, você vê, ó, agora é uma palavra masculina que eu estou colocando o determinante. Qual que é o determinante? O Teatro Mário Covas. Fui ao teatro do meu bairro. Qual teatro que é? Tem 1 milhão de teatros, mas eu fui do meu bairro. O teatro do meu bairro. Então tem um artigo aí, entendeu?
E aí, diante do artigo indefinido, não vai ter crase por conta disso. Entendeu? Olá. Fiz referência a uma música. Poxa, tem tantas músicas. Ah, fiz referência a uma música do Jorge Benjor. Mesmo ainda ó, tem a uma. Esse um aí é um indefinido, porque ainda Jorge Benjor tem um monte de música. Fiz referência à música do Pablo Vittar. Agora, somente a Pablo, né? Só que a gente não vai entrar nessa questão, é melhor nem entrar nessa questão, porque Pablo é uma palavra masculina e ali diante do A não necessariamente ia ter crase. Pronomes. Pronomes de tratamento não tem crase. Quais pronomes? Vossa Senhoria, Excelência. Aí lembrando as exceções, sempre bom lembrar de senhora e senhorita. Senhora e senhorita, tá? Pronomes como cujo, quem, pessoal. Pronomes pessoais, falei a ela, falei a ele. Não tem crase, tá, gente? Então, na hora da prova, vai decorando, né? Tem um pessoal que tem. Procura lá na internet que tem um CD, 2 CDs falando de língua portuguesa. Eu esqueci o nome, mas é muito da hora. Vale a pena vocês pesquisarem e ouvir, tá? Fala sobre a crase também. A hora que eu lembrar, eu vou colocar aqui para fazer essa referência, tá bom? A crase é proibida diante de termos indefinidos. Lembra do artigo indefinido? Qual termo indefinido? Qualquer, ninguém, alguma, não é? Tudo, essa, esse. Não dá. Não tem crase. Vamos lá. Agora a questão da crase que é facultativa. Você vai ver que em algum momento parece que é facultativa, mas não, é obrigatório. Ó, a crase é facultativa diante pronomes possessivos. Estou à sua disposição, né? Qual disposição? A sua. Eu posso tanto colocar o artigo, que é uma marcação aqui, como não. Então, diante desse pronome possessivo aqui, seu, sua. Irei à minha casa, né? Eu tenho o determinante minha casa. E aí, eu posso tanto colocar o artigo como não. Ele rebateu alegações à sua petição. O que que tem aqui? O pronome possessivo, seu, sua, meu, minha, ok? E é claro, o verbo também que está pedindo, a regência verbal pede que tenha a preposição. Ele rebateu ao que? A minha petição, com crase. Ao seu chamado. Você vê que eu tenho ao. A gente vê que realmente tem um artigo aí na hora de falar. Referi-me a Cláudia. Né? Nome de pessoa, a crase é facultativa, nome de pessoa. Claro, se eu coloquei o artigo ali, falei sobre a Cláudia. Qual Cláudia? Não, a Cláudia que nós conhecemos. Minha irmã, sua prima, sua tia, minha mãe, minha avó, enfim. Entendeu? Vamos lá. Pessoas famosas. Geralmente a gente não coloca crase, tá? Não usa-se crase. Por quê? Porque Joana d'Arc até agora só teve uma, a menos que apareça outra pessoa aqui no meio do caminho e fala: eu sou Joana d'Arc, eu sou Leonardo da Vinci, entendeu? Eu sou Rita Lee. Referir-me a Rita Lee. Tem alguém que não conhece Rita Lee, por exemplo? Tem alguém que não conhece Joana d'Arc, Cássia Eller? Fiz alusão a Cássia Eller. Então, sem crase, por quê? Nome de pessoas famosas. Já são nomes consagrados na música, na literatura, no teatro, no filme, e a maioria das pessoas conhecem. E aí a gente não coloca crase por conta disso. Eu me referi a paralisações do grevistas. E aí, com crase ou sem crase? Né? Aqui a gente coloca sem crase. Se eu colocar no plural, me referir às paralisações, aí eu coloco com crase. Vamos lá aqui, ó. Vou até a escola. Vou à escola. Né? A crase é facultativa ou obrigatória? A crase aqui é facultativa diante da palavra até, né? Fui até a feira. Até.
Às 11 vou fazer reunião. Aí, ó, eu referi a paralisações. Agora, se eu colocar, posso colocar tanto a paralisações como as paralisações. Eu me referi às paralisações dos grevistas. Eu me referi. Diante de essas, tem crase? Não, não tem, a gente já falou. Eu me referi a essas paralisações. Não é, gente? Paulo se referiu à paralisação dos trabalhadores com crase. Pa, pa, Paulo se referiu a processos. E, palavra masculina, aos processos. Não é? Paulo se referiu às mesmas paralisações. Por que que tem crase aqui? Porque é um determinante. As mesmas paralisações. Se estava falando de uma paralisação ali dos trabalhadores e dos motoristas de ônibus, e Paulo se referiu àquelas mesmas paralisações. Né? Diferente de esse, essa, isso e isto. Paulo se referiu a essas paralisações. A gente lembra que não tem crase. Paulo se referiu as suas paralisações, a sua. Aí é optativo a crase, porque é o pronome possessivo. Paulo se referiu às minhas paralisações. E aí é o pronome possessivo, optativo. Paulo se referiu a uma paralisação diante de palavra indefinida, artigo indefinido, não a crase, certo, gente? Paulo se referiu a outras paralisações. E aí, outras é a mesma coisa que aquelas mesmas paralisações. Estavam falando das paralisações dos ônibus, mas teve outras. Eu estou com uma marcação na fala, marcação também na escrita. Que eu quis me referir às outras paralisações. Paulo se referiu a paralisações ou às paralisações. Tanto faz. E aí, vamos exercitar? O que você acha? É sempre bom fazer bastante exercício. Pouquinho de teoria, pouquinho de prática. Ok? Olá. Considere a reescrita de informações dos textos. Esperava que a qualquer hora. Aqui tem uma marcação de algo indefinido. Pode ser, é uma hora certa? Não, é qualquer hora. Então, tem tem artigo crase diante de palavra indefinida? Não, não tem, né? Então já vou tirando aqui, ó. Não tem crase. Ó, aqui é com crase, ó. Já vou diminuindo, pronto, já tenho 3 questões que podem ser a certa, tá? O coração corresponderia mesmo ao quê? Você vê que corresponde, pede que tenha a preposição. E aí, quando eu falo a, o, que, o do artigo é o determinante também, que é o determinante do artigo. Mas então, se a gente fala, o coração corresponderia mesmo àquela forma, aí qual forma? Aquela, que é um pronome demonstrativo. Aquela, aquele, aquilo, né? Aquela forma, então, é com crase. Por quê? Porque aquela eu escrevo aquela, de aquela. E o verbo pede que tenha a preposição. Então é com crase. O que eu já faço aqui, gente? Ó, já vou diminuindo aqui, ó. Não vou colocar então a B, porque só tem a D e a E, certo? Pensou em jogar a lata de água ao chão. Jogar o quê? A lata. O verbo pede que tenha a preposição não. A lata é o quê? É o objeto que foi jogado. Objeto direto, né? A lata. Tem só o artigo. Precisa então colocar a crase? Não precisa. Já vou diminuindo aqui, ó. Certo? Não tem crase nessa aí. E na última? O barranco dirigia a ela. Aqui, ó. Pronome pessoal do caso reto, né, gente? Pronome pessoal aqui tem crase diante de pronome pessoal? Eu, tu, ele, ela? Não, não tem, né? E aqui também não tem crase. Logo, a gente achou o gabarito, então. Gabarito é a E. Maravilha, Adalberto. Vamos continuar. A crase é proibida, a colinha.
certo? A gente tira a dúvida. Diante de quê? Diante de termos indefinidos, qualquer. Olha ele aqui, ó, indefinido, qualquer. Ninguém, alguma, antes de essa, tudo devo a esta mulher. Também não tem. Vamos pro próximo, colinha. Diante de pronomes pessoais, olha ele aqui, ó. Essa última aqui, ó. O barranco dirigia a ela. E aí, se você fosse só pela primeira e só pela última, né? Já responderia, porque aqui, ó, na A tá com crase e a última tá sem crase. E aí, na verdade, a primeira sem crase e a última sem crase. Fechou? Bora continuar, galera. Ânimo aí. Aqui tá com as letrinhas pequenininhas, mas a gente consegue ler, ó. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do primeiro parágrafo do texto. Aí ele tá ficando aqui, ó. Não vou ler todo o texto, né, porque não tem necessidade, ó. A herança linguística de Portugal ficou restrita a poucos países, poucos, muitos, qualquer, nenhum, a poucos países. E aí, é com crase ou sem crase? Vamos deixar aqui para a gente pensar. Devido à expansão marítima, né? Com crase ou sem crase? Macau, que pertence à China, e aí é a mesma coisa, ó. A poucos países é sem crase, né, gente? E devido à expansão, devido ao quê? Devido ao trabalho, devido ao sentimento, devido à expansão. Você vê que eu utilizei o artigo? Eu utilizei a crase, então é com crase, né? E essa é a última aqui, que pertence à China. A gente vamos trocar então por uma palavra, um país masculino, né? Pertence ao Brasil, pertence aos Estados Unidos, tem a marcação também da crase? Tem, né, gente? Então, o que que é? A primeira sem crase, as duas seguintes com crase, não é? A resposta qual que é? Essa daqui, né, gente? Vamos continuar. Gabarito da questão. De nota a nota, a crase é proibida diante de palavras repetidas. Nota a nota. Então eu já vou, ó, já vou tirar aqui, ó, tem crase, tá? Então não vou nem mexer. Então aqui é somente o A do que? Artigo, né? Dedicava-se à música. Tudo bem, dedicava-se à música. Que música que é? Qualquer música? Então dedicava-se ao instrumento, dedicava-se ao amor, dedicava-se ao teatro. Quando a gente fala música, então essa marcação aqui, ó, da palavra feminina pede o artigo, dedicava-se à música, enquanto o verbo ele pede a preposição. Então aqui vamos deixar aqui com crase e vamos continuar o próximo, tá? Ó, por isso passou a viver. Então a segunda a gente tem um verbo. A crase é permitida diante de verbo? A crase é proibida, né, diante de verbo. Então a terceira, a gente, ó, é importante também que a gente que está estudando, a gente faz o curso de raciocínio lógico. Porque a gente já começa a fazer associação da primeira, da segunda, da décima, da terceira, do tipo de escrita, do tipo de fala, das condicionais, de tudo que acontece, de sequência. E isso aí ajuda até na hora de ouvir, da gente raciocinar e até responder as questões. Por exemplo, a gente vê que a primeira é sem crase, a gente já eliminou aqui a C. A gente viu que a terceira é certeza, porque a crase é proibida diante de verbos. A terceira é sem crase. Então, se eu achar alguma alternativa que tenha a terceira com crase, eu faço o que, Adalberto? Eu tiro, né? Eu tiro. Começou a viver às escondidas. Não, vamos lá, vamos. Ó, aqui, ó. De nota a nota, dedicava-se à música, tá? É a segunda. Chegou a viver, conseguia chegar a um resultado satisfatório. Esse segundo aqui, ó, que a gente está falando do resultado satisfatório, há um resultado. A gente tem o que? Que é uma palavra indefinida, né? Um artigo indefinido. Há um resultado, há qualquer resultado. Então a terceira aqui, ó, nesse caso, ó, a terceira é sem crase, né? E a gente vê que a terceira é sem crase e a quarta também é sem crase porque a gente estudou que a crase é proibida diante de verbo. Então, ó, a primeira, a segunda, a terceira
é sem crase e a quarta é sem crase. Aqui, ó, a quarta tá com crase, ó, gente. Eu já faço, não vou nem me preocupar em pensar tanto, ó. A quarta aqui tá com crase. A quinta aqui, ó, também está com crase. Porque, ó, a quarta é sem crase e a quinta é sem crase, né? E aí a gente vê o quê? Que aqui a gente tem uma expressão, às escondidas, à beira, né? À tarde. Às escondidas é com crase. Temos o gabarito, Adalberto? Temos? Vamos ver aqui então. Temos os gabaritos. Necessariamente, se você já conhece todo o conteúdo, é bom. É fácil a gente conhecer todo o conteúdo, não é fácil. Mas se a gente já vai pegando por aqueles macetes, pô, a crase é proibida diante de verbo, a crase é proibida diante de palavra repetida, a crase é proibida diante de pronome pessoal, ele, ela, a crase é proibida diante de um monte de coisas e você já, pô, vai matando a questão. E tem questão que você consegue fazer assim, ó, já consegui a primeira, tem crase, então já elimino. Ah, a penúltima eu tenho certeza, vou tirar também. E aí, pô, fechou. Fechei o gabarito. Bora para a próxima questão que o tempo voa, não é? Que pena que acabou a 21 minutos de treinamento. Mas vamos continuar, já tem novos vídeos, mais coisas, gente. Já cheguei a 1000 visualizações no curso da lei portuária. Pessoal do norte, do nordeste, utilizando a lei dos portos. Poxa, muito feliz. Mas não cheguei a 1000 inscritos. Então, dá o seu like e se inscreva lá no canal. Fortalece, porque qualquer ideia, além de eu estar sempre aprendendo, aprendo demais. Poxa, tem muita coisa que eu já estudei. Tive várias formas de escrever. Dá uma olhadinha na aula, acho que é a aula 3 de normas da corregedoria, para ver o que tem. Tem muita coisa da hora. Aprendi, criei uma forma de decorar com música, com poema, com o que for. E hoje estou oferecendo isso gratuitamente para todo mundo que quiser ouvir, que quiser assistir. E aí a forma de retribuição que tem é se inscrever. Dá o like lá, cadê aqui, ó, a telinha aqui, ó. Dá o like lá e se inscreve, tá bom? Comece o dia com café e com determinação e com garra. Não desista. Muito obrigado, gente. Até a próxima.